Sejam todos muito bem-vindos a mais vídeo do canal. Este é um canal de economia. O tema de hoje é o resto do mundo, com o subtítulo Necessidades do Comércio Internacional. Muito bem, já se sabe que o comércio internacional já sempre existiu, mesmo nos tempos mais remotos, até nos dias de hoje. E a maior parte das economias são abertas. As economias são todas, existem todas em forma de comércio, ou seja, as economias estão sempre em constantes interações, quer seja econômicas ou não, e o resto do mundo, nesse caso, é sempre presente em todas as economias. A maior parte das economias todas têm consigo o resto do mundo. Então, quer dizer que o mundo está em constante interação, todos os países estão sempre em contacto, em função de várias causas ou em função de vários objetivos. Então as pessoas saem, entram nos países, né? Umas pessoas viajam, a maior parte das pessoas viajam de um lado para o outro, estão sempre a emigrar ou a imigrar, tanto faz. Quando falamos, já sabemos que quando nós estamos a falar de imigração, estamos a falar de a saída, né? Estamos a falar da saída da população de um país para outro, e imigração é a entrada de uma população para outra. Agora, migração, no contexto geral, é o deslocamento da população ou de uma única pessoa de um lugar para outro. Então, as pessoas estão sempre a sair de um país para o outro, então estamos perante aí a uma relação internacional. Agora, quando falamos de comércio, estamos a dizer que o resto do mundo é sempre presente em todos os países. Um país precisa sempre do outro para fazer trocas comerciais de mercadorias ou de produtos. Nesse caso, produção de produtos, o país produz e comercializa. Nesse caso aí vai ser um produto que está disposto ao comércio. Produto que está disposto ao comércio é chamado de mercadoria. Produto em si é todo bem produzido em função dos insumos. Quando falamos de mercadorias, é todo o produto que está disposto ao comércio. Então, estamos aqui a falar sobre o resto do mundo. Nós sabemos que o resto do mundo é um agente econômico que é constituído por um conjunto de economias. Essas economias, né, fazem a troca de bens e serviços, capitais, tudo muito mais capitais, divisas, de um país para o outro, né? Ou seja, esses países é um conjunto de economias que estabelecem relação com um único país, chamado resto do mundo, devido à economia ser aberta. Então é bem verdade que quando falamos do resto do mundo, não estamos a falar, quando falamos do resto do mundo, estamos a falar de relações econômicas, e quando falamos de relações econômicas, né, ou seja, relações internacionais nesse caso, né, assim que está correto, quando falamos de relações internacionais não falamos só de questões econômicas, mas também falamos de outras questões, como políticas sociais e culturais. Agora, o que está na base, nesse caso está na base do comércio internacional, é a relação de troca e a relação de divisão de trabalho. Ou seja, o que está na base das relações econômicas internacionais é a divisão de trabalho, a divisão internacional de trabalho e o meio de troca, a divisão de troca. Ou seja, um país precisa do outro em função da mercadoria que está em falta. Se um país tiver a faltar uma mercadoria, aí sim estamos a falar de uma necessidade de troca. Estamos a falar de uma divisão de troca, né? Estamos a falar de uma troca de uma mercadoria com outra. Quando nós falamos de uma divisão internacional de trabalho, estamos a dizer que um país desempenha uma atividade diferente do outro país, através da produção do bem, ou através da produção, sim, a produção do bem. Então, o que isso quer dizer? Implica dizer que se a economia não haver o meio de troca e não haver a divisão internacional do trabalho, aí não tem como existir uma relação internacional do comércio, ou seja, não tem como haver um comércio internacional. Por quê? Porque quando falamos da divisão internacional do trabalho, estamos a falar de uma atividade produtiva. Quando falamos de bens de troca, estamos a falar de mercadorias, nesse caso, que estão dispostas a serem comercializadas de um país para outro. Então, sabe-se muito bem que desde o século XIX o comércio sempre existiu, só que o comércio existiu, deu um salto através da Revolução Industrial, aí deu um salto, mas infelizmente depois de um tempo este comércio internacional, esse comércio global, né, vamos usar um termo bem mais simples, o comércio global, foi interrompido infelizmente devido à Segunda Guerra Mundial, né, que terminou em 1945, e também
com um outro caso, né, com uma infelicidade que aconteceu com a queda da Bolsa de Nova York, com a queda de Wall Street, nesse caso, Wall Street. A Bolsa de Nova York caiu, teve uma queda devido à superprodução, né? Os produtos houve uma inadequação da produção face à procura. Então as empresas tinham duas opções, ou fechar ou pagar dívida nos bancos. Então isso meio que interrompeu o comércio global, mas não implica dizer que tudo parou por aí. O comércio global continuou firme e permaneceu até os dias de hoje. Agora, sabe-se muito bem que quando o comércio global iniciou, existiam países que lideravam esse comércio global. Estamos a falar da Grã-Bretanha, depois posteriormente passou para os Estados Unidos da América. Só que, com o andar do tempo, houve países que começaram a aparecer. Isso no final do século XX. No final do século XX, começaram a aparecer outros países que começaram a se incorporar no comércio global. Ou seja, o comércio global começou a se desenrolar cerca de 90% na Europa, Estados Unidos da América, Japão e Sudoeste Asiático. Nós chamamos da triada, né? A triada. Então, aí com isso começou a se perpetuar, né? Para o mundo afora, e o comércio global começou a ganhar mais expansividade, começou a se expandir mais, né? Isso implica dizer que hoje em dia há países que já não estão totalmente limitados, se bem que há países que têm mais acesso ao comércio global em relação aos outros, mas digo que os países, a cada dia que vai passar, o mundo vai evoluir cada vez mais e o comércio vai se expandir em todo o mundo. Implica dizer que a China, a Índia começaram a ganhar uma integridade econômica interna, né? E começou a atingir a economia asiática. Esta, por sua vez, veio dar acesso ao mundo. Ou seja, a China tem uma boa tecnologia, a Índia também, né? Começaram a ganhar renome, começaram a crescer economicamente. Hoje em dia, países, somente em África, nos Estados Unidos da América, não só, em África, na América, temos também, né, o continente australiano, nós encontramos sempre chineses. Eles vendem bens e serviços, né? Bens, quando falamos de tecnologia, quando falamos de produtos, ou seja, produtos não, quando estamos a falar de produtos, estamos a falar de duas coisas, bens e serviços. Agora, os chineses vendem bens, esses bens trazem tecnologia, essa tecnologia facilita a produção. E serviço, os chineses hoje em dia têm uma boa capacidade, uma mão de obra qualificada nesse caso, né? Uma forma bem, sendo sincero, uma mão de obra qualificada, e têm ganhado um bom renome no mercado mundial, nesse caso no mercado mundial. Agora, a China e a Índia começaram a ganhar integridade, começaram a crescer economicamente, marcaram a economia asiática e podem ser mais à frente ou daqui no futuro as grandes potências mundiais. Estima-se que a Índia vai liderar o mundo economicamente posteriormente, depois da crise dos Estados Unidos da América, porque estima-se que os Estados Unidos da América pode entrar numa crise e a China pode se apoderar da economia mundial. Ou seja, disse que a nova ordem mundial será a China, a economia da China. Então, né, isso meio que tem a ver com o resto do mundo, porque tratam-se de relações econômicas, né, a nível global. Então temos que destacar os países que hoje em dia, nos dias atuais, estão a se destacar economicamente a nível mundial. Então, muito obrigado pela atenção a este vídeo. O meu nome é David, este é um canal de economia. Inscreva-se no canal, dê like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ative o sininho das notificações. Assim vai saber pela mão sempre que eu tiver a lançar um vídeo no canal. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.